prepara tudo, porque se até hoje você não entendeu o Present Perfect, agora vai ser a última explicação que você vai precisar na sua vida. Eu não sei porque ninguém me falou isso antes, mas preste atenção no que eu vou te falar e você vai ficar muito feliz e vai entender de uma vez por todas esse Present Perfect. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que o Present Perfect não tem nada de perfeito. Primeiro de tudo, ele fala Present Perfect e não está falando nada de presente. A gente usa o Present Perfect para falar uma coisa que aconteceu no passado. Então aí já começa a história. Vamos pensar assim de agora em diante nesse Present Perfect como se fosse um passado perfeito. Vamos apelidar ele desta forma, ok? Passado perfeito. E aí nós temos dois tipos de passado, você lembra? Temos o passado simples, que a gente usa lá na forma afirmativa para dizer que alguma coisa aconteceu, por exemplo, eu comi, I ate, e aí para fazer a negativa, eu não comi, I didn't eat, volta ao normal, o eat, ok? E para eu fazer uma pergunta, você comeu? Did you eat? Ok? É claro que tem todo o complemento da frase, mas aqui curtinho, I ate, I didn't eat, did you eat? E este era o passado simples que nós geralmente aprendemos primeiro, ok? E agora nós temos esse passado perfeito, present perfect, que está falando de passado. Quando eu uso um e quando eu uso o outro? Calma, essa é uma pergunta que eu vou responder no final. Quando você usa um, quando você usa outro? Primeiro, nós temos que entender a estrutura. Como que se forma o passado simples e como que se forma esse passado composto aí, no present perfect, o passado perfeito no passado. Enfim, vamos lá. Você sabe que os verbos, eles têm 3 colunas. Todos os verbos em inglês, eles têm 3 colunas, 3 formas. Aí nós temos lá, comer, to eat. Eu comi, o passado simples lá, o comi, ate. E aí nós temos uma terceira coluna que chama-se passado particípio. E aí essa terceira coluna, no caso do to eat, vai ser eaten. To eat, ate, eaten. Geralmente, quando o verbo for irregular, essa terceira coluna vai ser diferente, mas nem sempre, existem várias exceções. A boa notícia é que na maioria das vezes ela vai ser igual à segunda coluna. Por exemplo, trabalhar, to work, o passado, worked, e a terceira coluna, worked também, ok? Então elas são iguais ali. E aí, como que se forma o passado composto? Você não vai usar a segunda coluna como usa o passado simples, você vai usar a terceira coluna, ok? Você vai usar a terceira coluna. Por exemplo, eu falei. Você tem lá o to speak, eu falei, I spoke. E a terceira coluna, spoken, ok? Então você já sabe que no passado composto você vai usar essa terceira coluna. Se você não sabia que existe, sim, existe uma terceira coluna ali e é o passado particípio que nós vamos usar agora. Aí você vai pegar o quê? O have. E o have não é aqui não tem nada a ver com o verbo ter, ok? Assim como temos o do, você sabe que o verbo to do é fazer? E aí quando eu faço uma pergunta para você, do you like to eat? Você gosta de comer? Do you like to eat pizza? Você gosta de comer pizza? Esse do não tem tradução, ele é um auxiliar, não é verdade? Assim também esse have, neste passado composto, ele atua como um auxiliar, ok? Então este have vai ser um auxiliar. E aí, assim como o do, ele vai estar ali auxiliando para transformarmos essas perguntas no passado composto. Calma, a gente vai chegar lá. E aí você vai pegar o have, I have e o verbo da terceira coluna. I have spoken. Eu tenho falado, poderia traduzir assim, mas é simplesmente para dizer eu falei. É um outro tipo de passado, ok? Você pode dizer I spoke, eu falei. I have spoken, eu falei. Estou exagerando para você sentir. I have spoken, eu falei também. E aí, quando usa um e quando usa outro? Se você for nos livros de gramática, você vai ver lá um monte de coisa, alguma coisa que aconteceu no passado, que tem influência no presente e tal. Mas fica tranquilo, eu vou te dar uma dica que vai resolver o seu problema. Se você falar que uma coisa aconteceu e ponto, você usa o present perfect. Agora, se você falar que uma coisa aconteceu e você dar quando, a data exata de quando aquilo aconteceu, o complemento de quando aquilo aconteceu, você vai usar o passado simples. Por exemplo, se você for dizer,
Eu comi pizza com meus amigos ontem. O que você vai usar? Você falou ontem. Então, passado simples. I ate pizza with my friends yesterday. I ate pizza with my friends yesterday. Very good. Passado simples. I ate. Eu não comi pizza com os meus amigos ontem. I didn't eat pizza with my friends yesterday. Você comeu pizza com seus amigos ontem? Did you eat pizza with your friends yesterday? Passado simples, ok? Agora, se eu quiser falar eu comi pizza e não especificar quando eu vou falar, eu posso dizer I have, lembra? O have é o auxiliar e o verbo que vai aqui na terceira coluna, eaten. I have eaten pizza. I have eaten pizza. Eu comi pizza. Dá aquela ideia de eu já comi, eu sempre como, tenho comido ao longo dos anos, ok? Esse exemplo ficou bem simples, mas ele faz mais sentido quando você usa outros verbos, ok? Vamos fazer mais um? Eu falei com meu professor hoje de manhã. I spoke with my teacher this morning. I spoke with my teacher this morning. Eu falei com meu professor esta manhã. E agora, se eu quiser falar, eu falei com o professor. I have spoken with my teacher, with the teacher. I have spoken with the teacher. Né? Alguém pergunta, e aí, você falou com o professor sobre aquele assunto? E aí você vai dizer, yes, I have spoken with the teacher. Perfeito? Deu para entender um pouquinho aí? Se você especificar uma data, você usa o passado simples. Se for uma coisa mais genérica ali, sem data nenhuma, você deixa no present perfect. Você usa o have e o verbo na terceira coluna para combinar com o have, ok? É muito simples. Só que aí você sabe que as pessoas I, you, we e they vão usar o have. Você já está acostumado com esse grupinho ali. I have been. O been é o passado particípio do verbo to be. Eu tenho estado. I have been. You have been. We have been. They have been. Nós temos estado. E aí você pode até colocar um verbo com ing ali. E aí, quando for he, she ou it, você não vai usar o I have. Você vai usar o has, como você já está acostumado. He has. She has, it has. E aí, se você quiser falar, ele estudou francês. He has studied French. He has studied French. Okay? Ele estudou francês numa época da vida dele. Agora, se você quiser falar que ele estudou francês ontem, o que você vai usar? Falou ontem? Passado simples. Ele estudou francês ontem. He studied French yesterday. He studied French yesterday. Ele estudou francês numa época qualquer da vida dele. He has studied French. E o studied aqui é igual ao passado, ok? Mas esse studied é a terceira coluna. É porque eles são iguaizinhos lá. Deu para entender? Então agora, afirmativa, negativa e interrogativa do passado composto ali, do present perfect. Vamos ver como é que fica? Se eu quiser falar afirmativa, eu trabalhei. Não especifiquei quando. I have. O have, que é o auxiliar, e a terceira coluna do trabalhar, worked. É igual, ok? I have worked. E aí, na negativa, I have not worked. E o have not, você sabe que pode se juntar e vai virar como? I haven't worked. Eu não trabalhei. I haven't worked. Quer dizer, eu não tenho trabalhado, se você se sentir confortável em pensar assim. Mas é simplesmente eu não trabalhei. Ou eu não tenho trabalhado, enfim. E aí, para fazer a pergunta, e você? Você tem trabalhado? Ou você trabalhou? Have you worked? Have you worked? E aí você usa a terceira coluna. Essa é a estrutura do present perfect, ok? Ficou claro para você? Quando você usa um, quando você usa o outro. Qual é a estrutura do passado simples e qual é a estrutura do passado composto ali, do present perfect? Vamos fazer um exemplo com he ou she? Ele tem trabalhado, afirmativa. He has worked, ou ele trabalhou, que é a mesma coisa lá no passado composto, no present perfect. Ele trabalhou, he has worked. Negativa, he has not worked. He has not ou he hasn't. E aí, para fazer a pergunta, has he worked? Has he worked? Ele tem trabalhado ou ele trabalhou? Ao longo dos anos. Depois eu vou fazer um outro vídeo para você para falar os advérbios que nós usamos comumente com o passado composto, com o present perfect, e também os verbos mais usados, ok? Aguarde a segunda parte desse vídeo. God bless you so much. See you soon.